Olá, meu nome é Marcos, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia e nesta oportunidade eu quero trazer uma breve reflexão em um dos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4, do verso 35 ao verso 41. É um texto bastante conhecido, porém ele nos traz algumas lições importantes que nós podemos aplicar na nossa vida. E eu quero compartilhar com você neste momento. Eu estou com a minha Bíblia aqui. A Bíblia que eu estou usando uma versão revista e corrigida. Então vamos lá, Marcos capítulo de número 4, do verso 35 em diante, que diz assim: Marcos capítulo 4, verso 35. Jesus apazigua a tempestade. Essa epígrafe, ela é muito importante porque ela nos traz já de antemão o tema, o assunto, né? Então é importante. É lógico que você vai encontrar em diversas bíblicas uma epígrafe diferente, porém geralmente todas elas se referem ao assunto que esse trecho vai nos trazer. Esse trecho que nós chamamos muitas vezes de perícope, ok? Então é importante você atentar para isso, você que é um estudioso da Bíblia, você que é alguém que se dedica à leitura das Sagradas Escrituras, é interessante você observar isso. Por quê? Porque você já vai com o texto com um tema, com um assunto. É lógico que para você depois extrair mais profundamente as lições que o texto traz, você vai ter que fazer e utilizar alguns outros métodos para que você possa desenvolver melhor o texto. Mas eu estou dando apenas esse toque, essa orientação, né? Talvez alguém que esteja me assistindo está começando agora, então fica essa dica aí para você quando você for ler a sua Bíblia. E diz assim, versículo 35: E naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante a gente observar, e eu quero destacar nessa nossa reflexão, compreender o verdadeiro papel de Jesus em nossa vida. Não é novidade para ninguém que vivemos atualmente em um momento muito difícil, cheio de problemas. Milhões de pessoas estão procurando desesperadamente soluções para as suas dificuldades. Então, diante todas estas situações que nós vemos hoje de enfermidade, né, como nós estamos vendo aí a pandemia, de corrupção, de maldade, pessoas se matando, casamentos desfeitos, estrupos e latrocínios, e um mundo envolvido
né, a questão do preconceito racial que tem se acirrado em muitos países, e o nosso não fica assim tão distante dessa questão. Diante de todas essas situações, nós temos observado que tem surgido muitas igrejas, né, que estão mais interessadas, às vezes, em números do que verdadeiramente nas pessoas. Infelizmente, nós temos aí alguns slogans que diz pare de sofrer, né, como se a vida com Deus, a vida com Cristo, fosse uma vida completamente isenta de todo tipo de situação difícil, que a vida cristã será um mar de rosa, a vida cristã será uma vida que as pessoas não terão dificuldades, né? E alguns têm vendido o evangelho como mercadoria e usam propaganda enganosa, né? Prometendo coisas que às vezes não é desta forma. Uma das coisas interessantes que nós podemos observar é que o Novo Testamento e a história da igreja em si apresenta que os cristãos sempre passaram por dificuldades, né? O próprio Senhor Jesus, no Evangelho escreveu segundo São João, ele vai dizer: olha, no mundo vocês vão ter aflições, né? Capítulo 14 de João, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a vida cristã, ela não está isenta da problemática que a sociedade vive, que o mundo vive. A desigualdade social não é a causa da desigualdade social e de todas essas coisas que estão acontecendo e que nós estamos vivenciando. Deus não é o culpado desta situação, mas sim o pecado. O pecado que trouxe o orgulho no coração do homem, o pecado que trouxe ao coração do homem, né, a injustiça, o pecado que trouxe no homem a inveja, o pecado que trouxe no coração do homem todos os sentimentos que o apóstolo São Paulo, né, aborda lá no capítulo 5 de Gálatas, que são as obras da carne. Então, os grandes problemas sociais, espirituais, físicos, materiais, eles foram provocados por conta do pecado. Até porque Deus, quando disse para Adão, não coma daquele fruto, ele foi muito claro ao dizer: olha, no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então, toda essa problemática, essa complexidade que o mundo vive hoje, e das tantas dificuldades que nós passamos, é por conta do pecado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou ao Senhor Jesus Cristo para novamente colocar o homem em relação nova com Deus. É o que nós chamamos de regeneração. De quando aceitamos a Cristo, né, nós passamos a novamente ter condições de ter um relacionamento com Deus. Então, compreender o verdadeiro papel do Senhor Jesus na nossa vida é importante. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos uma situação em que Jesus chama os seus discípulos, né, para entrarem no barco e atravessarem, para outra margem. É interessante que uma das coisas muito clara, no Novo Testamento é a questão de que nós não temos garantia de ausência de problemas. Isso é algo que está muito claro nas Escrituras. E até mesmo quando nós saímos da Escritura e vamos para a vida real da história da igreja, né, principalmente depois de Atos capítulo 28, que é até onde a história bíblica narra a história da igreja, nós vamos ver que do ano 100 ao ano 312,
né? Houve um período que um historiador chamado Justo Gonzalez chama de a Era dos Mártires, onde os cristãos eram mortos, né, de muitas formas. Então, e depois, mesmo depois da promulgação do Edito de Tolerância por Constantino em 313, né, admitindo o cristianismo como uma religião que poderia ser exercida como outras, né, as perseguições contra cristãos sempre existiram. Então, nós vemos aqui no versículo 37 que levantou-se grande temporal de vento, ou seja, um temporal assustador, um temporal no qual, né, o vento estava tão forte que ele estava levando água, né, por cima do barco, ou seja, a água, as ondas estavam tão revoltas que as águas começaram a entrar dentro do barco. Então, é interessante que nós observamos nesse texto, principalmente que Jesus estava ali com eles, literalmente, ou seja, Jesus estava no barco, né, e estava dormindo. Enquanto a tempestade estava acontecendo, Jesus estava ali no barco, dormindo. Então, a presença de Jesus ali com eles, a presença física de Jesus com eles, não lhes garantiu a ausência de problema. O problema veio. E é muito interessante isso, meus queridos, porque uma das coisas que eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, às vezes para os meus alunos, que a grande questão não é os problemas em si, muitas vezes, mas é como nós encaramos os problemas, sendo que nós professamos uma fé num Deus vivo, num Cristo vivo, num Espírito Santo que habita em nós. Então, faz muita diferença nós entendermos como que nós, como cristãos, com princípios cristãos, com a palavra reveladora de Deus que nos aponta tantos e tantos milagres e intervenções de Deus, como nós, né, encaramos os problemas da vida. Às vezes, quando vem as lutas, nós confiamos dinheiro no empréstimo, quando é na saúde, no médico, quando é alguma coisa, confiamos arrumar um emprego na indicação de alguma pessoa. Então, sempre quando vem os problemas, às vezes nós confiamos em coisas que não podem nos ajudar, né? Por isso que é interessante, quando os problemas acontecem na nossa vida, como é que você vai encarar, como é que você está encarando esta situação. Isso vai fazer toda a diferença. Se você, como um cristão, encarar as situações da vida como algo, né, que não é maior do que o seu Deus, né, você vai ver que as tempestades da vida vão ser muito diferentes, né, na sua vida, e a forma como você vai encarar e a forma como você vai ultrapassar, porque passar todos têm que passar e vão passar, até porque muitas vezes essas tempestades, elas são na vida do cristão, né, uma ação permitida por Deus para também nos moldar, né, dentro da nossa vida cristã, dentro da nossa expressão cristã, dentro daquilo que nós confessamos e professamos acreditar. Então, a primeira lição que eu tiro aqui é que a presença do Senhor na nossa vida não nos isenta das dificuldades que acontecem. Isso você pode ter plena certeza e convicção, né? Então, aqui o texto aponta que foi uma tempestade de vento, ou seja, estavam atravessando o mar da Galileia, e o que aconteceu? Aquela
tempestade aconteceu, mesmo o Cristo estando ele ali no barco com eles. Então, assim como eles e tantos dos nossos irmãos do passado, eles não foram os únicos e nem os últimos a contarem com a presença de Deus, com a presença de Cristo em sua vida e passarem por grandes dificuldades. Nós temos muitos exemplos, tanto bíblicos como na sua própria vida pessoal, né? Quantos de nós não tem uma experiência para dizer de um momento difícil que nós atravessamos, mesmo servindo a Deus, mesmo estando diante do Senhor? Então isso é muito importante a gente observar. Então a vida cristã, ela não é uma vida como muitos têm pintado, né? Como uma vida cheia de alegria e de bênção e de prosperidade e de tudo dar certo. Não, a vida cristã, ela tem momentos alegres, momentos felizes de receber bênçãos maravilhosas de Deus, mas também tem momentos difíceis e geralmente, meus queridos, os momentos difíceis são muito mais do que os momentos de alegria, até porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E esse mundo que jaz no maligno, ele é perigoso, ele afeta a nossa vida também. Então é importante nós entendermos isso. Agora, o que é necessário para que eu enfrente as situações, né, que acontecem na minha vida, entendendo que Cristo está comigo e que Ele pode me ajudar e que Ele me ajuda? Eu tenho que fazer a minha parte. Ou seja, eu tenho que ter atitudes também que culminem, porque Deus sempre trabalha em cooperação com o homem. É lógico que quando chega a limitação do homem, a limitação do homem chegou aqui, daqui para frente Deus age. Mas enquanto eu tenho a oportunidade e a chance de fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha parte neste relacionamento com o divino, com o eterno? A minha parte é crer. A minha parte é acreditar. A minha parte é sempre estar firme nas promessas que Deus, né, tem nos conduzido, tem nos dado. Então os discípulos pensaram que não ia haver saída naquele momento, porque a tempestade era muito grande. Porém, diante da terrível situação, nós vemos que eles tiveram uma atitude. Veja que o texto vai nos mostrar, no versículo de número 38, na parte B, né? Não vou ler o 38 total para a gente ter uma visão mais ampla do contexto. E ele estava na popa dormindo. Ele quem? Jesus. Sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Então nós temos uma lição interessante aqui. Quando estamos na luta, temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é justamente buscar ao Senhor, é manter a nossa fé, manter o nosso relacionamento em dia com Deus. Tem muitas pessoas que nas lutas, nas tribulações, elas se acanham, se fecham e acabam, né, totalmente se sentindo desprovidas da proteção de Deus, sendo que Deus está ali. O profeta Isaías diz: se passares pelas águas, elas não vão te submergir. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Jesus, no capítulo 28, quando ele envia os seus discípulos, ele diz assim: olha, eis que estou convosco todos os dias. E se Jesus está comigo todos os dias, as lutas e provações que eu vou passar, eu vou sentir muitas vezes o impacto, a tristeza, muitas vezes as decepções, muitas vezes frustrações, mas o Senhor estará sempre comigo, assim como Ele está sempre contigo, para te dar
força para você ultrapassar essas situações, para que o mundo possa olhar para nós e dizer como pode esse povo ter essa força, ter esse ânimo, ter essa alegria, ter essa atitude diante de uma situação tão difícil como nós estamos vivendo. Então é interessante que no versículo 40, Jesus acorda e ele dá aqui uma repreensão. Ele diz assim, ele diz: por que vocês estão tímidos? Né? Por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês estão com medo? Né? Algumas versões medrosos, outras dizem covardes. Né? Por que Jesus diz? Porque, irmãos, veja bem, os discípulos já estavam andando com Cristo há um bom tempo. Conheciam a Cristo, viram milagres e milagres, né? Já tinham mostrado para eles o poder, ensinando a eles o poder da fé. E eles, no momento em que precisavam exercer a sua fé, no momento que precisavam, falaram: não, Jesus nos ensinou que nós temos que ter fé, e exercer essa fé, eles se intimidaram, né? Mas tiveram uma atitude, buscaram ao Senhor. E aí o Senhor levanta e diz: por que sois tão tímidos? Não era a hora, não era o momento para o desespero. Não era um momento para ficar desesperado. Senhor, né? Aqui o texto a gente lê dessa forma, mas eu imagino, e nós devemos imaginar, aquela tempestade acontecendo, eles lutando com o barco balançando para lá e para cá, e a água entrando, e eles talvez não foi nessa calma que mestre, não te importa que pereçamos? Talvez eles não creem, que eles falam assim: mestre, talvez naquela alvoroço do medo, né? Eles: mestre, não te importa que pereçamos? Nós estamos quase morrendo, o senhor está dormindo, né? Porque eles são humanos. Com certeza a atitude não foi uma atitude tão calma, num momento tão difícil. Mas nós temos que entender que esse momento não era a hora para eles ficarem desesperados. Não era o momento de eles ficarem estagnados, medrosos, covardes, mas sim era o momento de exercitarem a fé que diziam ter. Então nós também, não estamos dispensados de fazer a nossa parte. Estamos passando por um momento difícil na vida e de todo mundo, né? Porque a situação da pandemia atingiu todo mundo. A situação econômica está afetando todo mundo. Então nós também não estamos dispensados de fazer a nossa parte, que é crer, né? Que é acreditar. Reclamar com Jesus, né, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, é o mesmo que declararmos a nossa falta de fé. Ali, quando eles chamam Jesus, eles estavam demonstrando sua falta de fé. Senhor, não te importa? Porque Deus permite estas coisas na nossa vida, meus queridos, muitas vezes. Por quê? Porque é na hora da dificuldade é que realmente temos a chance de demonstrar, né, a qualidade da nossa fé. Não sejamos covardes diante das situações, diante das dificuldades. Creiamos no Senhor. Por que nós devemos crer? Porque quando nós cremos, nós temos a certeza da vitória, ou seja, nós temos a garantia de um final que vai ser um final não triste, mas um final feliz. É interessante que com Jesus no barco, nós vimos que nós não temos a garantia da ausência de problemas. Também vimos que nós não somos dispensados de fazer a nossa parte, né, que é crer. Mas temos também uma garantia de um final feliz. Porque nós vamos observar no texto que, né, no versículo de número 39, quando Jesus acordou, ele já disse: cala-te e aquieta-te, e o vento se aquietou. E houve grande
bonança. Então, a lição que eu quero tirar aqui para nós, desse pequeno texto, é, primeiro, estar na igreja, ter Cristo na vida como Senhor e Salvador, não nos isentam das dificuldades da vida. Segundo, nas dificuldades da vida, nos reveses da vida, nós precisamos fazer a nossa parte, que é exercer a nossa fé, crer, confiar plenamente, com convicção, mostrar ao mundo e mostrar até ao próprio Deus, que conhece todas as coisas, que a nossa fé nele é uma fé realmente inabalável. E ter a garantia de que, se nós tivermos essa procedência, se nós fizermos assim, com toda a certeza, o final vai ser feliz. Talvez você que está me assistindo está passando por um momento da Covid. Talvez você que está me assistindo está passando pelo momento do desemprego. Talvez você que está me assistindo está num momento em que o seu casamento está a um fio. Talvez você que está me assistindo são inúmeras as situações difíceis que muitos podem estar passando neste momento. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: continue crendo, tenha fé. Aproveite este momento para mostrar a Deus o quanto você confia nele, o quanto você espera nele. Mesmo que todas as situações, mesmo que você esteja olhando diante de você e você vê um túnel escuro que não tem fim, Deus manda dizer para você hoje, através desta palavra: continue crendo, continue acreditando, porque assim como Jesus neste texto, ele demonstrou o seu poder, a sua autoridade, repreendendo o vento e o mar ficou calminho, assim ele tem ainda hoje, para intervir na sua vida, no seu problema, na sua dificuldade, naquilo que você está atravessando nesta hora. Ele tem poder para intervir, para ajudar a você e ajudar a mim a que passemos por todas essas dificuldades. De que maneira? Crendo, acreditando que vamos ultrapassar esta fase, e após tudo isso passar, nós vamos continuar glorificando a Deus e mostrando ao mundo que a igreja não está intimidada com o Covid, nem com os problemas da vida, nem com os reveses da vida, mas a igreja está firmada na sua fé que ela tem em Cristo Jesus, aquele que não decepciona, aquele que não chega atrasado, nem chega antecipado, mas ele chega na hora. Aquele que, mesmo diante de todas as situações difíceis que enfrentamos na vida, podemos tirar lições maravilhosas para a nossa vida pessoal e para testemunho daqueles que nos veem, que nos conhecem, que estão à nossa volta, para a nossa família, para todos nós. Que Deus nos abençoe e que esta palavra ela possa verdadeiramente ser uma palavra que te traga ânimo nesse momento difícil. As tempestades vêm, as tempestades estão aí, mas temos que compreender que o papel do Senhor Jesus Cristo na nossa vida é o papel onde Ele nos socorre em tempo oportuno, onde Ele pode realizar na nossa vida grandes coisas, pode nos ajudar a atravessar os momentos difíceis. Ele está ao nosso lado. Basta nós termos fé, basta nós acreditarmos, basta nós pegar esta palavra e ler ela e crer que, assim como Deus agiu, no passado, Ele age no presente e agirá no futuro, até porque nós temos a palavra de Deus que nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Que Deus te abençoe e que esta palavra traga consolo ao teu coração. Dê um like, ajuda-me aí no canal e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz, que Deus abençoe a todos.